Iniciando a gravação, presidente. Tá, joia. Então, pessoal, boa tarde. Vamos retomar a nossa sessão do dia 8/7/2020, do período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente o doutor Tiago, substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, nós iremos retomar o julgamento dos processos do dia 7/7, do período da tarde, a partir do item da pauta número 85. O item 85 é Promovac, distribuidora de vacinas limitada, de relatoria da doutora Fernanda. Esse processo, ele foi um lançamento de auto de infração devido ao fato de ter sido deixado de lançar a empresa em títulos próprios da contabilidade de forma discriminada. Ela lançou, na verdade, ela tinha uma conta própria de remuneração para segurados empregados, porém lançou em outra conta, serviços de terceiros promocionais, o valor que todos os empregados recebiam de prêmio mensalmente, de forma habitual. Esse era um contrato que ela tinha com uma empresa chamada Spirit Marketing, que era fornecimento de premiação, né, indicado pela empresa. A empresa tentou alegar, dizer que não lançou isso no título de remuneração, porque isso era uma coisa que não era habitual, que era quando atingia, né, quando algum funcionário atingia algum target, assim, específico. Você estabelecia uma meta, o funcionário ia lá, atingia a meta e tal, mas ela não conseguiu comprovar nada disso. Ela não conseguiu comprovar que esses prêmios não tinham natureza de salário, de benefício, né, para fins de remuneração, para os efeitos devidos de contribuição social. Então, em face da ausência de comprovação de que não se tratava de uma remuneração, então foi negado provimento, tanto em sede de DRJ quanto em sede de recurso voluntário, porque eu entendo também que em sede de recurso voluntário ela só fez reiterar as alegações que estavam dispostas em sede de impugnação, e realmente esses valores, o que me parece, nada mais são do que prêmios dados aos empregados de forma habitual, e ela não conseguiu demonstrar nada diferente. Ela tinha colocado numa conta como se fosse serviço de terceiros, que não tem nada a ver. Porque não tinha nenhuma prestação de serviço para o Spirit. Era nada mais, nada menos do que pagar esses prêmios aos funcionários. Então, na verdade, eu rejeitei a preliminar de nulidade que ela levantou e eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok, então aqui é auto de infração de obrigação acessória de não contabilizar em títulos próprios da contabilidade. Normalmente essas empresas, elas contabilizavam essas rubricas como marketing na contabilidade, né? E aí já é um entendimento já de que eu não sei se a doutora Letícia conhece, mas havia o seu pagamento de remunerações por meio de cartões que eles chamavam de marketing, né, de premiação. A empresa repassava valores para uma empresa, e essa empresa criava uns cartões, ela indicava as pessoas que iriam receber essas premiações, e aí essas pessoas recebiam por meio desses cartõezinhos de premiação. Então, e aí a empresa normalmente contabilizava isso não como incidente de contribuição previdenciária, né? Então eles contabilizavam como marketing, outros fornecedores na contabilidade. É por isso o auto de infração. Pode falar, doutora Fernanda. Não, é que eu não sabia que isso era uma praxe, não. Pensei que fosse um caso específico. Isso acontecia com frequência? Nunca tinha ouvido falar. Sim. A maior parte das empresas que pegavam esse tipo de serviço de premiação contabilizavam nessas contas de marketing promocional, campanhas de promoção, essas coisas, né? Sabia que era algo recorrente. Obrigada pela informação. Dr. Wesley?
Complementando, viu, presidente, não só nessas contas, mas é uma forma, inclusive, de você tentar fugir da tributação, né, trazendo ali prêmios, bônus, e aí se dizia que era eventual, né, mas na verdade a eventualidade passava, eventual para apenas um setor, daqui a pouco tinha 10 funcionários recebendo essa eventualidade no outro mês outros tantos funcionários, então se maquia esse tipo de operação, terceirizando, inclusive, o próprio serviço, né, do cartão, e aí você, eu acho que nem sempre era nessa conta, viu, porque você bota um valor X, por exemplo, uma administradora de cartão, sei lá, 500 mil reais, e ela faz toda a operação de pagamento para os funcionários, seja de verbas in natura, não digo in natura, de verbas de valores do mês ali, de pagamento de vale alimentação, entre outros bônus que ela poderia maquiar nesse meio tempo de cartão premiação, né? E colocados por metas, às vezes setores que colocam metas, as empresas estipulam, né, objetivos, e aí quando você atinge, por exemplo, X vendas naquele mês, você ganhava essa bonificação, e aí você dizia que era um prêmio. Aí eu não vou recolher a contribuição porque é prêmio lá. Então, só para complementar essa sua fala, a gente já teve alguns casos, viu, doutora Fernanda? Não sabia, obrigada. Então, a relatora votou por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Doutor João. Eu acompanho, a gente votou na segunda-feira 2 casos assim, que é o caso da Incentive House. Não lembro quem era o relator, acho que era o Kleber. Acho que foi o Kleber. Sim, Fernanda, é muito, muito comum, sim. Como diz o Wesley, é uma forma de terceirização, mas é a terceirização do pagamento do salário. É isso. Isso. Exatamente. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho, mas a terceirização, muitas vezes, ela não é feita de forma até calculada, no sentido, vou parar de pagar, então. Mas você que olhava lá uma brecha de premiação, então não vamos ver. E aí, obviamente, o auto de infração recai sobre a pessoa contribuinte principal ali, não sobre a administradora. É isso? Porque é uma operação maquiada, né? É isso aí, então. Então tá, eu acompanho o relator. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Também acompanho. Não acordam os membros do colegiado, por unanimidade votam em rejeitar. Foi só uma preliminar, né, Fernanda? Rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso? É isso? Perfeito, presidente. Processo julgado dia 8/7, período da tarde. Indo para o item 86, SGS do Brasil Limitada. Vem da doutora Fernanda. Isso, esse processo é de responsabilidade tributária, tá? Responsabilidade, solidariedade tributária. E é aquela questão, eu vou resumir o processo em específico, mas é aquela discussão que a gente já teve, o primeiro processo que eu tive, aquele da Petrobras, que falava sobre cessão de mão de obra e o entendimento da solidariedade, lembra? Falava um dos primeiros processos que eu peguei, cessão de mão de obra. Nesse caso, não é cessão de mão de obra, mas tem arguição de solidariedade, e aí a tomadora, o processo foi meio longuinho no sentido de que foi lá, igual os outros, aqueles antigos da Petrobras, foi lá na época da Câmara da Previdência ainda, tá? E aí, até o momento X do processo, tinha sido identificado que a prestadora de serviço não tinha sido devidamente notificada, e aí foi anulado por vício formal 1, e aí logo imediatamente depois foi substituído por outro. E aí esse outro foi segmento normal, tá? E aí foi considerado que esse segundo, já esse que tinha sido substituído pela primeira em FLD, as duas foram devidamente notificadas
tá? As empresas, tanto a tomadora quanto a prestadora, tomaram ciência dessa notificação. A tomadora apresentou recurso e, inclusive, efetuou depósito recursal, e a solidária, que era prestadora, não interpôs recurso, tá? Enfim, aí, depois, novamente, a terceira Câmara da segunda sessão de julgamento, lá da Previdência, antiga Previdência, ela tinha entendido que a NFLD lavrada em 2005, que compreendia o período de 1 de 98 a 12 de 98, substituiu a outra, né, que tinha sido anulada por vício formal. Então, ela coloca que, muito embora não constasse dos autos a data em que a primitiva notificação foi anulada, ela entende que essa NFLD, que foi lavrada em 9 de 2004, poderia ser anulada após essa data. O novo lançamento ocorreu em 2005, né? Então, ela entende que, por ser de ordem pública, ela entende que parte já estava fulminada pela decadência. Ela fala, embora a NFLD substitua a outra anulada por vício formal, é de se atentar que, quando a lavratura daquela, em 13 de nove de 2004, as competências constantes de 1 a 11 de 1998 já estavam alcançadas pela decadência, de acordo com o artigo 173. Tá? Então, restou decidido que haveria decadência até a competência de 11 de 1998. Inclusive, é decretada a nulidade, pois está claro que o procedimento fiscal possuía vício, onde se demonstrava preterido o direito de defesa da recorrente. Tal decisão foi objeto de recurso especial, onde restou decidido que não poderia ser considerado nulo, eis que a ciência por parte do sujeito passivo acerca do mandado de procedimento fiscal em nada maculou o andamento processual e não decorre de qualquer obrigação legal. Ficou, então, determinado que o processo retornasse a esse colegiado para que fossem analisados os demais pontos do recurso, eis que nulo não está. Então, assim, tinha sido determinado a decadência até 11 de 1998, inclusive, restou apenas 12 de 1998. E aí, 12 de 1998, até o momento X, ele estava sendo, entendeu-se que ele deveria ser declarado nulo, né, porque a prestadora não tinha sido devidamente notificada do mandado de procedimento fiscal. E aí, seguiu o procedimento o processo administrativo até recurso voluntário, bateu o recurso voluntário e falou assim, não estava arquivado por nulidade, não era obrigado, lá no início do mandado de procedimento fiscal, ter ciência da tomadora, da prestadora, me perdoe, e ela teve, durante o processo, né, momentos para se defender. Ela foi devidamente cientificada, então, assim, ela não teve prejuízo do seu direito de defesa e contraditório. Foi dessa forma que foi decidido o recurso especial. E aí, aqui no mérito, volto àquela discussão que a gente teve, que acho que eu tenho um entendimento único na turma, não sei se o Edward tinha me seguido ou não, da questão da responsabilidade solidária. Que eu, particularmente, entendo que não tem a ver com subsidiariedade, ou que tem que ser primeiro lançado em um para lançar em outra. Eu simplesmente entendo que, para ser cobrado um crédito tributário, para ser lançado um crédito tributário, primeiro tem que ser constituído. Então, antes de você lançar, você tem que saber que crédito é que você vai lançar. E se não tinha sido feita a devida apuração do crédito, né, na tomadora e tal, se não tinha tido as devidas a documentação necessária para você poder constituir um crédito, seja em nome de uma, seja em nome de outra, então eu entendo que não poderia lançar só em nome de uma, porque o crédito não teria nem sido constituído. Então eu entendo que não é uma questão de benefício de ordem, primeiro ser a prestadora para depois ser a tomadora. Eu entendo que é uma questão de constituição do crédito tributário, não tem nada a ver com benefício de ordem. Então, por isso é que, novamente, nesse caso, eu dou provimento ao recurso voluntário,
Aí que no voto tem mais detalhe, tem decisão, inclusive, que eu trago, da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que entende de forma semelhança também, que não estou deixando de considerar a solidariedade, né? Mas que eu entendo, primeiro, o crédito tem que ser constituído, ou a falta de recolhimento, né? Para que, de então, eu possa cobrar de qualquer uma das duas. Beleza, eu sei que não foi constituído o crédito, ou eu sei que não foi pago, já tenho a comprovação disso, constitui o crédito, posso cobrar de qualquer uma das duas, não importa quem primeiro. Mas antes disso, eu entendo que tem que existir, né? E não simplesmente você não saber, e aí cobra das duas, e aí se depois pagou, pede restituição, aquela velha história, né? Se pagou errado, e depois você pede restituição lá. Então, é dessa forma que eu entendo. Fernando, o caso está confirmado mesmo que é uma cessão de mão de obra? De fato. Acabou-se não entrando, nesse caso específico aqui, acabou-se não entrando nesse... de outros processos, a gente analisou isso, porque foi suscitado que, por exemplo, não havia cessão de mão de obra. Nesse caso, eu lhe confesso que eu nem verifiquei se havia ou não cessão de mão de obra, porque isso não foi nem levantado pelas recorrentes, porque ela poderia falar, não há cessão de mão de obra, não haveria que ter a retenção, mas nesse caso não foi nenhum argumento levantado por ela, então eu nem analisei, lhe confesso. Tá bom. Mas eu entendo dessa forma, é meu entendimento mesmo. O processo não está na pasta, doutora Fernanda. Ai, gente, desculpa, eu vou colar de novo. Tiveram uns processos que começaram a travar minha internet, que era pesado. Se eu entendi bem o seu voto, a senhora está dizendo que tem que constituir o crédito para depois cobrar de uma ou de outra? Porque, Isso, na verdade, coisa... no caso da cessão de mão de obra, a constituição do crédito tributário é em nome da tomadora, está na Lei 8.812. E só exclui a condição dela de sujeito passivo se, por ocasião da cessão de mão de obra, quando ela contratou a prestadora de serviço, ela tiver exigido da prestadora de serviço que apresentasse as folhas de pagamento em separado daquele contrato, bem como as GFIP e guia de recolhimento. Então, se ela não cumpriu isso, ela é, sim, a responsável pelo tributo sobre esse valor. Isso aqui não tem nos autos. Isso não tem nos autos. Isso aqui é exatamente bem parecido. É porque, assim, pelo que eu vejo, que eu já recebi alguns processos nesse sentido, pelo que eu vejo, essas decisões de antigamente, que Marcela até falava bastante pra gente sobre isso, que Marcela até trabalhou lá. Lembra? Nessas câmaras da antiga Previdência e INSS. Antigamente, a própria Câmara Superior de lá da Previdência, ela falava que deveria ser devidamente investigado, questionado, nem entrando no mérito de sessão. Você não pode simplesmente cobrar de uma. Por isso que esse processo, inclusive, foi anulado na primeira decisão, porque falou o seguinte, olha, a prestadora não foi nem cientificada, como é que você vai nem cientificar e cobrar tudo da tomadora, se você nem sabe se a prestadora foi cientificada. Então, por outra, aí depois dessa segunda substituição, entendeu-se, e não foi mais objeto de questionamento, a decadência até 11 de 1998, inclusive, e aí 1998 ficou em aberto, e aí eu continuo sustentando o entendimento que eu tive desde aquele primeiro voto de lá da Petrobras. Então, deixa eu entender qual que é a matéria que a gente está julgando aqui. Ela está questionando o quê? Ela está questionando a sua condição de responsável? É isso que ela está questionando? Eu acho que ela disse que ela não está questionando se houve cessão de mão de obra ou não. Acho que foi lavrado. A matéria que está se julgando é só a responsabilidade? E está questionando a questão da solidariedade, a aferição indireta à solidariedade, que ela está dizendo o mesmo que foi dito anteriormente pelas câmaras superiores do INSS, que foi, na verdade, você deveria ter incluído a prestadora e deveria ter cobrado dela também. Como é que você vai cobrar de mim? Você vai constituir um crédito contra mim se você nem sabe se a tomadora recolheu, não recolheu, se tem documento ou não. Você não pegou os documentos da tomadora para saber. Então, você tá constituindo um crédito contra mim. Na verdade, assim, você está lançando contra mim um crédito que nem foi constituído, porque você não sabe se foi recolhido ou não. Lavrou-se o auto de infração em relação à tomadora e não lavrou-se o auto de infração em relação à prestadora de serviço. Essa é a questão. É porque na época se lavrava... Estão me ouvindo? Na época se lavrava com a prestadora, porque, ao que eu percebi dos autos,
não estava ainda vigente a lei que determinava que a tomadora do serviço escolhesse os valores. É por isso que foi lavrado na prestadora. Mas sempre a Câmara falava, eu não sei se vocês se lembram, porque o processo da Petrobras, como foi muito discutido, e eu voltei muito para estudar de novo e tal, e foi meu primeiro processo de cessão de mão de obra, eu acabei aprofundando. E aí, nessa época, ainda que houvesse, porque eu me lembro que Sheila até que me ensinou o caminho das pedras para ver os casos em que havia cessão de mão de obra e os casos que não havia cessão de mão de obra. Mas mesmo assim, os casos em que não havia cessão de mão de obra e tinha solidariedade entre tomador e prestador, em todos eles, independentemente de haver cessão ou não, foi suscitada essa questão da responsabilidade, no sentido de que, e aí no meu voto eu trago a decisão do STJ que fala justamente isso, aqui, ó, controvérsia da responsabilidade solidária entre prestador e tomador de serviço, aí nesse caso a cessão de mão de obra, aferição indireta antes da vigência da lei tal, impossibilidade, artigo 24 CTN, constituição válida do crédito tributário, não ocorrência de violação tal. Então aqui é muito claro quando ele fala, nessa decisão, que aqui, ó, o Tribunal Regional não afastou a responsabilidade solidária entre prestador do serviço e contratante, apenas reconheceu que cabe ao fisco, em primeiro lugar, verificar a contabilidade da prestadora de serviço e se houve ou não recolhimento da contribuição previdenciária para então constituir o crédito tributário. Efetivamente, o sujeito passivo da obrigação tributária é a prestadora de serviço, razão porque não há como afastar a obrigação do fisco de primeiro verificar sua contabilidade e se houve recolhimento ou não da contribuição previdenciária. Tal fato, no entanto, não exclui a solidariedade entre empresa contratante e cedente de mão de obra. O óbice e a cobrança intentada pela Fazenda Pública é tão somente a forma utilizada para apurar o crédito. Isso foi o racional que eu sempre utilizei, desde lá do processo da Petrobras, que antes de você cobrar, você precisa constituir. Eu não estou dizendo que não tem solidariedade. Você constitui. E aí, quando você constitui, você pode cobrar de qualquer uma. Elas são igualmente responsáveis. Mas, no caso, o que eu vejo diversas vezes na fiscalização é assim, às vezes intima as duas, às vezes não intima, às vezes uma intima, não responde, tá, beleza, lança, contrata o tomador e pronto. Peraí, doutora Fernanda, a constituição do crédito tributário é o próprio lançamento, não tem que constituir para lançar. A Constituição é isso aqui que a gente está julgando. Então, o senhor está dizendo o seguinte, que foi constituído na pessoa errada. Isso, é exatamente. A questão é essa. O crédito está constituído. Só que a questão é o seguinte, por que constituiu? O contribuinte é a prestadora de serviço. Então, o auto de infração deveria ser constituído, o crédito tributário deveria ser o auto de infração lavrado em razão ou da prestadora de serviço em relação às duas, pela solidariedade. Por meios de, não sei se por meios de facilitação, de apuração, muitos casos lavra-se apenas com relação à tomadora do serviço. E a defesa do contribuinte é essa. Olha, eu sou responsável tributário. Por que você primeiro não vai lá na contabilidade da prestadora, ver se está tudo certo, para depois você me autuar? Porque você está pulando o caminho. Primeiro você fiscaliza a tomadora. Se não tiver recolhido, você constitui o crédito contra mim. Mas o fisco não fez isso. Ele já automaticamente lavrou o auto de infração contra a prestadora, a tomadora de serviço. E essa é uma e é recorrente fazer isso, Thiago, porque ele argumenta que, na verdade, não tem benefício de ordem. O principal argumento do fisco é não tem benefício de ordem. Eu posso fazer solidário, eu posso fazer contra qualquer uma. Só que, na verdade, assim, essa parte aqui é a mais importante para mim da decisão que o STJ coloca. Fala, o fato de você verificar a contabilidade e se houve ou não recolhimento da contribuição previdenciária pela prestadora, não exclui a solidariedade entre a contratante e a cedente. Né? Então, ou seja, eu concordo com esse voto. Você está cobrando sem nem saber se existe, na verdade, porque você nem olhou cá se foi recolhido. Você nem olhou lá na prestadora de serviço, ela recolheu. E várias vezes a resposta que eu tive foi, isso seria impossível para fiscalização fazer esse tipo de averiguação, principalmente quando se trata de empresas grandes, como no caso de lá da Petrobras, seria impossível. Então, no caso, se por acaso tivesse recolhido aqui, aí então a Petrobras, exemplo, no caso da Petrobras, a Petrobras, por exemplo, pedia restituição, só que eu não acho razoável.
E a solidariedade foi em qual artigo do CTN, ô Fernando? Você falou 124? O artigo do CTN. É que eu tô lendo aqui, tá? Que eu não sei de qual artigo, não. Nessa época não era pelo CTN, não. Nessa época era pela lei, era a lei previdenciária lá. Artigo 31 da Lei 8212, é isso? Isso. É o 31 o e o 31. Mas ele deve ter colocado algum fundamento do CTN também, não no auto de infração? Artigo... As contribuições fundamentais para a homologação devem ser... Aquela época não colocava, não. 150, parágrafo 4 do CTN. Tem alguma... Aqui ele traz também o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Mas não, essa não. Foi só no 31, então, da 812. A questão da solidariedade. Isso. Tá. Eu acho que, na verdade, a gente já decidiu algumas vezes sobre isso. João, Kleber, Wesley, muito nessa matéria e assim... Ô, Fernando, coloca o processo na pasta lá pra gente, por favor. Coloco agora. Tá. Eu baixei o processo, estou olhando aqui, mas não coloquei na pasta, viu, João? É interessante a sua tese. É a mesma daquela da Petrobras. Interessante sua tese, doutor Fernando, em que pese, acho que na outra vez eu não me filiei à sua ideia, mas eu confesso que eu vou precisar dar uma refletida melhor aqui. Não, eu acho que na Petrobras, eu acho que você até nesse ponto especificamente, eu acho que você tinha até... Só nesse ponto, eu acho que sim. Não lembro. Da questão da solidariedade, tu diz? Não lembro. Eu sei que eu tomei porrada. Não, enfim. Tô brincando. Mas tem votos em todos os sentidos. Eu tô até procurando aqui algum... Não, é que na verdade eu acho que tu trouxe uma ideia nova. Doutora Fernanda, desculpa, uma questão importante, precisa saber qual que é a data do lançamento. A senhora tem essa informação fácil? Sim. Porque na verdade precisa saber se ela é antes da Lei 9711 ou se ela é depois da Lei 9711. João, ela abarca ali os fatos geradores foram até 98, tá? Deixa eu pegar aqui. 11 de 98 a 12 de 98. Eu mandei aí pelo Zap, pode? Só enquanto eu tô colando lá, porque às vezes é mais fácil. No nosso grupo, especificamente. Ou apaga. A decisão... criptografada. A decisão notificação, que é a decisão de primeira instância, ela está na folha 198. O primeiro auto foi lavrado em 14/4/2005. O primeiro. Mas os fatos geradores foi da lei de 98. Isso, foi 90. Isso. Vai até de 1 de 98 a 12 de 98. Tá concluindo já, João. 79%. Mas eu mandei aí até... Já chegou aqui no WhatsApp. Já chegou? Já. Mas aí... Quando foi lançado, já... Se fosse olhar hoje, estaria decaído, mas como foi relavrado o auto de infração, aí conta aquela regra do 1732, né? Mas não pode discutir, não pode nem discutir isso mais. Não está em pauta. Não está devolvido isso mais, segundo a relatora. Em recurso especial, isso já falou, retorne já decidiu isso. Analisar isso. A gente não está analisando isso, não. Mas o recurso especial decidiu sobre a decadência ou falou sobre a questão do MPF? Falou da decadência também. Também? Não, o especial... Peraí, o especial agora eu fiquei com dúvida. Estou com ele aberto aqui. Vou abrir. Pelo relatório era só o negócio da MPF, né? O especial falou só sobre a anulidade da MPF. Porque eu acho que... por isso retorne os autos, mas antes já estava indiscutível. A própria DRJ reconheceu. Tu diz a decadência, né?
Sim, inclusive 11 de 2011 de 1998. Aqui, ó. A terceira Câmara da primeira turma ordinária da segunda sessão de julgamento, analisar o processo e usará o seguinte entendimento. Aí lá. Portanto, embora a presente NFLD substitua outra, anulada por vício formal, é de se atentar que quando da lavratura daquela, em 13 de nove de 2004, as competências constantes do lançamento de 1 a 11 de 98 já estavam alcançadas pela decadência exposta no Código, no CTN, artigo 173. Tá isso na decisão notificação? Não localizei aqui. Isso tá na decisão. Aqui Isso na tá no julgamento, no acórdão de julgamento da terceira Câmara da. Foi você, acho que foi vocês mesmo. Não, eu acho que está no recurso, na decisão de recurso voluntário. Isso, na decisão do recurso voluntário. Então eu acho que. Aí eu fico na dúvida, essa matéria, se ela é devolvida para nós, a gente tem que julgar de novo? Não, porque se o recurso especial só falou que não era nula, isso não foi objeto de discussão mais. Então, ela analisou a decadência, ela não disse que não estava decadente. Eu acho que a gente... Mas seria decadente o 12 de 98? Essa é a minha pergunta. Porque é uma matéria de ordem pública, né? Não, então acho que a gente tem que julgar de novo a decadência, então. Por que? Eu não entendi. Você está falando só 12 de 1998. Porque ficou só 12, não é isso? Ficou só 12. Pelo exposto, a carta preliminar de decadência até a competência 11 de 98, inclusive, né? E por ser a autoridade julgadora competente para a decretação da nulidade. Está claro que o procedimento fiscal possui vício. E aí... Mas não estava, Xeloca, porque a gente... Desculpa, mas porque a gente tem que considerar a primeira lavratura, certo? Que foi 13 de nove de 2004. Em 13 de nove de 2004... não estava. Aqui está falando que é 14 de 4 de 2005. Isso. Foi a que foi substituída. Essa foi a substituída. Ah, tá. Porque essa que eu estou lhe falando de 13 de nove de 2004, ela foi considerada nula, justamente porque ela não tinha cientificado, nem cientificado em nada, não tinha nem notificado nada o prestador. E aí então, chegou lá a Câmara e falou, olha, você tem que pelo menos envolver o prestador. Por isso que eu estou lhe dizendo que primeiro tinha sido nula. Aí depois veio uma outra, substituiu, e aí chegou lá e notificou, cientificou lá o prestador, em que pese o prestador nem veio ao processo. Entendi. E aí, quando chegou lá no recurso voluntário, foi isso que foi decidido pela Câmara, né? Pela antiga composição da nossa turma. O que decidiu foi, até 11 de 98, beleza, estava decadente, mas 12 de 98 ela tem que ser considerada nula, porque não foi devidamente cientificado do procedimento o prestador. Assim como tinha sido anulado lá atrás e substituído por outra notificação, a antiga composição desta turma decidiu também pela nulidade, porque não tinha sido devidamente cientificado. Aí, essa discussão subiu até recurso especial, e aí na decisão lá, que acho que foi da Maria Helena até, decidiu que não, a falta de notificação do MPF não anula, né, porque você, em diversos outros momentos do processo, você pode tomar conhecimento. E isso não altera, isso não prejudica o contraditório. Esse dor também não teria caído, só fiquei nessa. Mas eu entendo que é isso que eu acho que não, porque aqui, ele faz até a continha. Aqui, até essa própria turma aqui, na composição, ela fez a continha. Porque, pelo que eu estou entendendo, tem que ser considerado o primeiro lançamento. A primeira foi em 13 de nove de 2004. Então, aqui, conforme a tese jurídica exposta na súmula vinculante 08, a Pinas não foi atingida pela decadência 12 de 2008, exigível a partir de janeiro de 99. Sim. Então, como essa de 12 de 98 só era exigível a partir de janeiro de 99, então, a única válida pelo lançamento do débito em 13 de nove de 2004 seria essa, dezembro. Mas olha só, faça as contas, janeiro de 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Não, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Você não conta 99? Pela conta do João, quando a gente faz, conta.
Conta? Desculpa, eu não estou prestando atenção. 99 até 2000 99 até 2000 é um ano, 2000 até 2001, 2001 até 2002, 2002 até 2003, 2003 até 2004. Peraí, o lançamento, eu estou lendo aqui exatamente essa parte. O lançamento ocorreu, aqui se aplica, tem razão a doutora Sheila, se aplica o inciso 2º do artigo 73, que é a renovação do prazo decadencial por conta da anulação por vício formal. Então, resta saber como que fica o efeito da decadência ao se aplicar a súmula STF número 8, a dos 10 anos, 10 para 5 anos. Vamos ver aqui como ficou. O lançamento é de quando? 13/9/2004. Aí o que entendeu a turma, a composição anterior foi em dezembro, porque a de dezembro de 98 estaria válida, porque a de dezembro de 98 passa a ser exigível em janeiro de 99. Começa a Portanto, contar a partir de janeiro de 2000. Não, 99. tem regulamento aqui, não tem não? Não. Não tem aqui. 2001, 2002, 2003, 2004. 12 de 99, 12 de 98 não está decaído. É isso que eu estava falando. É, a pergunta tá Agora vamos ver 11 de 98. Aqui é contribuição, não é multa não, né? Contribuição. Não, É contribuição. Não, João, só ficou o 12 mesmo. Acho que só ficou 12. só 12 mesmo. Porque 11 Tá certo mesmo. poderia ser lançado ainda em 98, começa a contar 99, 2000, 2001, 2002, 2003. 11 de 98 já estava decaído quando do primeiro auto de fração. Aí mesmo renovando o prazo da decadência, não aproveita para aqueles períodos que já estavam decaídos quando do primeiro lançamento. Eu entendo como o outro Wesley que só tem 12 de 98 na discussão aqui. Então, a gente só tem que analisar, quer dizer, não analisar, a nulidade já foi analisada e retornou para a gente decidir. E a decisão é só essa. O segundo 12 de 98 é ou não? O segundo auto, Procedente. ele foi confeccionado, tem a data aí do segundo auto? Foi em 2005, Tem, né? a data do segundo auto foi essa que Sheila falou, que foi 2005. Tem aqui, ó, peraí que eu já lhe digo. 14/4/2005. Aí não tem nem como aplicar a súmula 99, não tem nenhum recolhimento por aí, que matava esse negócio logo. Tem não, tô procurando aqui, não tem não. Não foi deduzida nenhuma GPS. PC, se Agora... manifesta aí, vai PC, que sua manifestação é sempre fulcral. Porque a gente matava a discussão na cadência, né? Por isso que eu pensei de falar dela. PC? E viu, gente? Tem GPS aqui no processo. GRPS aqui, ó. Só que tem GRPS nas folhas 150. É da contratante ou da contratada? ISS Master. Que é a prestadora de serviço. Então é a que foi autuada. Não, a que foi atuada foi SS. Então é da contratante, né? Isso. Contratante. Não, a contratante que foi autuada. Isso, ISS Master é a contratada. Então, isso, prestador. Então a tem GPS uma guia, tem na folha 151. GPS tem uma 12 de 98. Mas aí é que tá, esse recolhimento da prestadora vai se aproveitar na tomadora? Mas por que a gente tá analisando isso? aplicar a súmula 99. Se for 150, está decadente. Se considerar esse recolhimento. Tem que aplicar, o tributo é um só. Independentemente de quem pagou. Mas aí que tá, esse recolhimento está no nome da contratante. O crédito tributário foi... E aqui está vinculado a uma nota fiscal da SGS do Brasil S.A. Está vinculado a uma nota da SGS, que é a da Fernanda. É uma guia de recolhimento referente a uma nota fiscal.
Mas eu não entendi porque você falou se tomadora poderia aproveitar, se a prestadora poderia aproveitar, não é referente É porque, ao vamos supor, se prestador? fosse uma guia de folha de pagamento da prestadora, como é que você ia saber que isso se referia àquela prestação de serviço da que a gente está fazendo? Ah, tá. Mas aqui na GRPS está falando lá, o nota fiscal da SGS do Brasil S.A. Ah, tá. Porque o fato gerador seria o mesmo, né? Em sendo a prestação de serviço. Estando vinculado à nota fiscal. Agora, se fosse uma guia da empresa, estou pagando a guia da minha empresa. Eu não vi, a senhora está dizendo que viu uma guia da prestadora de serviço vinculada a esse contrato de recolhimento? Qual o valor dessa guia? Esse não é o valor do débito. 2.000 e quanto? Porque é o seguinte, o eventual pagamento feito pela contratada exclui a responsabilidade da contratante. Não se aproveita para efeito da aplicação da súmula 99. Isso, é isso que eu ia falar. Mas pode excluir a responsabilidade se tiver pago integralmente. Tá aqui o valor principal. Se for menor. O valor do... Aí aqui é separado, né? Segurados, empresa e terceiros. Total líquido da guia 2046,08. Bom, mesmo se for parcial, afasta a responsabilidade, é isso? Até o valor pago, né? Se não pagou integral, a parte não paga, ela tem responsabilidade. Ela pode ser para bater no débito. Se for 5.000, ela pagou 1.500, ela teria responsabilidade no restante. 3.500, isso. Folha 151, João. Esse processinho é um pouco chato mesmo, viu, doutor Fernando? Muitos detalhes. Aqui tá, o débito é maior. Tem lógica, né? Tem lógica, porque se o recolhimento está nos autos, só pode ter lançado a diferença, né? Não. Aqui segurados é 2.000, só de segurados. Não, é 1.199 de segurados, mais 3.067 de empresa, mais 306 de rádio, dá 4.573,48. Eu vou agora só apagar para todos aqui, tá? Mas então essa guia não aproveitaria, João, para decadência? Vamos ver o que diz a súmula novamente. Achei um voto da Elaine aqui que ela fala que a comprovação de pagamento pela prestadora atrai o 150 parágrafo 4º. Está correto o voto da Elaine, é isso mesmo. Se você explicar o teor da súmula, ela se limita a dizer o seguinte: o pagamento. Havendo pagamento, antecipação do recolhimento, ainda que parcial do valor considerado devido pelo contribuinte, atrai a regra de 150. Então, essa guia iria. Tá, então eu estou falando de 12,98. 12,99, 2000, 2001, 2002, 2003. 2003 teria decaído pela regra dos 150. Foi constituído em 2004? 9 de 2004. Eu acho que está decaído, sim. Pela regra dos 150 está decaído. Porque tem uma guia que indica o pagamento parcial, está na folha 151, desse período 12 de 98. O valor
independente de qual seja o valor do débito considerado pelo contribuinte, tem que abater o que já foi pago pela tomadora nesse caso. Então, eu acredito que tem que atrair a regra dos 150, sim. Também acho. E está até autenticada a guia. Eu... Ei, doutora, eu também entendo. Então, doutora Fernanda. Eu entendo que... Você está entendendo que está fulminado pela decadência? Sim. Isso. Porque está ali, porque está pago pela ISS, prestadora de serviço. Está parcialmente pago. Atrai parcialmente pago. Eu confesso que eu nem tinha olhado, porque como já estava, só era 12 de 2008, ia dar provimento, mas se a gente pode reconhecer de ofício a decadência de 12 de 2008, o do meu voto para reconhecer a decadência de 12 de 2008, posso colocar logo na... Aí seria o caso de conhecer do recurso e quando está fulminado pela decadência. Conhece? Para reconhecer a decadência do período lançado, né? Altero para isso. Ah, vai estar tudo decaído? Só que Até novembro já estava. Ah, então a gente não vai nem entrar no mérito, então, da solidariedade. Não. Está decaído. preliminar prejudicial de mérito. Tá. É porque eu achei que só parte estava decaído. Já peguei. Eu creio que não seja nem de ofício, porque a recorrente alegou, né, a decadência. Ela alegou até 11, não foi, não? Bom, Ela pediu até 11. Por isso que eu nem olhei 12, porque como ela pediu até 11 e tinha sido dado provimento para ela, só tinha ficado 12. E aí, quando chegou em 12, eu estava dando provimento, porque, de qualquer forma, eu entendia que não seria devido cobrar diretamente dela, até porque já tinha sido anulado por não ter sido cientificado a prestadora. Então, por 2 vezes isso tinha acontecido, né? Então, eu estava dando provimento. Mas se a gente pode reconhecer já de ofício essa 12 está fulminada. Eu não achei decadência no recurso dele, não. O recurso não está na folha 250? é de ofício mesmo, reconhecimento de ofício. É de ofício, ele não pediu porque já estava sido reconhecido até 11 de 2000 pela DRJ. Ok. Ele nem argumentou isso, por isso que eu falei, em sede de recurso especial nem se fala em decadência mais, porque a própria DRJ já estava restringindo a análise só a 12, só a dezembro. Eu acho que ele pediu impugnação e foi dado pela DRJ. Então pronto, eu dou provimento ao recurso, dar provimento, né? Vai continuar sendo dar provimento? Para reconhecer a decadência do período lançado. Não. Acho que só. É isso, doutor João? Para reconhecer de ofício. Tá fechado o áudio, João. Está fechado o áudio, João. Estamos reconhecendo a decadência, então, De dezembro. do último período, né? Tá. Com base no 150, né? Isso. Considerando... Paulo. Eu concordo com tudo isso aí, eu acho que se resolve pela decadência, ponto final. Mas como eu fiz uma pesquisa aqui, só para participar para vocês, entendeu? Tem um acordo recente do Conselho da Câmara Superior de Recursos Fiscais de julho de 2019, assim, inventado. Em se tratar de responsabilidade solidária, o fisco tem a prerrogativa de constituir os créditos em face do tomador de serviço em relação ao serviço a ele prestado, mesmo que não haja prévia constituição do crédito tributário quanto aos prestadores de serviço. Aí você vai na fundamentação desse voto, é semelhante ao caso da Fernanda. Não é exatamente o caso, porque nessa situação aqui o contribuinte tinha uma ação judicial que assegurava uma verificação na outra empresa, entendeu? No prestador. Mas acho que eu iria por essa linha no mérito, mas está superada nesse caso, entendeu? Só a título de contribuição para futuros casos. Esse seria meu voto, sem dúvida. Na verdade, era da esmagadora maioria, PC. Uhum.
Então seria Primeiro, não. reconhecer de ofício a decadência do período lançado? Já tinha sido reconhecido de 1 a Já 12. tinha ido até novembro, então é somente com Então, de relação 12 Do período remanescente. 1990, do período remanescente. 12 de 1998. Do crédito lançado. Como vota, doutor João, então? Você vai dar, Fernanda, para decadência? Claro. Eu acompanho nesses termos, eu acompanho a relatora para reconhecer a decadência de ofício. Doutor Wesley? Eu voto com a relatora para reconhecer a decadência e cumprimento o Dr. Kleber, que nos trouxe aí a sugestão para observar o elemento da desfecho da votação. Doutor Kleber? Põe a relatora. Doutor Paulo? Com a relatora. Doutora Letícia? Com a relatora. Doutor Tiago? Com a relatora. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer de ofício a decadência do período remanescente do crédito lançado. Isso? Eu faria um aposto do período remanescente, 12 de 98, Do período remanescente, eu deixaria mais claro. 12, barra de 1998, túmula CAF número 99. Ok. Esse foi o item 86, indo para o item 87, de relatoria Dr. Kleber, Sindicato dos Empregadores do Comércio de Poços de Caldas. Dr. Kleber ficou com os processos de Poços de Caldas tudo. Minas Gerais aqui. É Minas, é? É Minas. É Caldas Novas é que é no Goiás, né? Então, aqui é uma autoinfração, uma NFLD, lançada contra a empresa, aí tem várias descrições aí do nome dos lançamentos, né? Contribuição destinada a entidade de fundo, destinada a... Ele faz aí a relação dos lançamentos e ele alega o seguinte, né? Que a fiscalização, ele faz várias alegações de pequenos trechos, né? Em 2005 a fiscalização não observou isso. O VIA na competência 7, tem uma diferença de lançamento de 233, muitas coisas pequenas mesmo. E a DRJ considerou a impugnação procedente em parte. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações. Eu vou adotar aqui o voto da DRJ, mas eu explico por quê, né? Tendo em vista que o pedido do recorrente trata-se de verificação de cálculos a partir de informações declaradas as quais o contribuinte não comprovou com os documentos apresentados, verifica se é necessária uma diligência novamente para pronunciamento da unidade preparadora ou da autoridade fiscal. No entanto, tendo o presente auto de infração sido objeto de verificação pela auditoria fiscal na autuação, bem como que o contribuinte, quando da ciência do auto de infração, apresentou novos documentos constantes nas folhas tais, nos quais foi solicitado ao auditor fiscal notificante, através do despacho tal, de folhas tal, pronunciamento acerca dos argumentos apresentados, e que a fiscalização se pronunciou às folhas tais pela necessidade de retificação do débito, juntando o FORSED retificado, né, com as devidas alterações, e ainda que as mesmas alegações referentes à parte controversa que permaneceu no lançamento foram apresentadas na impugnação, que resultou em deferimento parcial, e agora são apresentadas no recurso essas mesmas alegações, adota-se o voto da DRJ, por já expressar bem a análise das alegações do contribuinte de forma exaustiva. Então, ele traz novamente, uns quadros lá que ele traz, alegando que não foi abatido o salário maternidade em alguns meses, que não foi considerado mas já foi feita a análise pelo fiscal quando autuou, depois voltou para o fiscal quando ele juntou novos documentos, né? Depois foi analisado pela DRJ, e ele apresenta a mesma coisa agora para fazer uma nova análise desse mesmo quadro que ele apresenta, né? Os quadros lá dizendo que não foi considerado no lançamento fiscal.
Então, eu adoto o voto da DRJ, que diz, analisando as razões apresentadas na sua peça impugnatória, verifica que o impugnante se limita a apresentar documentos que não teriam sido considerados pela autoridade lançadora. Inicialmente, o impugnante alega que a fiscalização dos meses de abril a agosto não deduziu as cotas de salário de família e do salário de maternidade pagos em folha de pagamento, e traz aos autos os documentos que comprovariam tais valores foram pagos em consonância com a legislação vigente. Ele conferiria direito ao reembolso dos valores. O auditor fiscal notificante, quanto a esse argumento, assim se manifestou. Quanto ao salário de família, ele disse que faltavam alguns documentos, né, atestado de vacina, o termo de responsabilidade rasurada com informação, atestado de frequência escolar. Por isso, ele desconsiderou a questão desses salários de família que foram abatidos na GFIP, né? Pela não apresentação de atestados obrigatórios de frequência escolar, concluímos que a documentação não satisfaz as condições para concessão e manutenção para fins de reembolso. Quanto ao salário de maternidade, ele reconhece aí de uma gestante Bianca Carlo, né, de 120 dias a partir de 21 de 3 de 2005. Então, a DRJ diz, pelo exposto, verifica-se que a fiscalização acatou a documentação referente ao pagamento do salário de maternidade de Bianca Carlo, né? Esse aqui, isso, documentos que voltaram, o auto já cientificado, e ele apresentou novos documentos. Antigamente tinha isso na Previdência, né? Podia, antes mesmo da impugnação, voltar para o auditor para ver se ele fazia retificação. Por sua vez, não foi acolhido o argumento que os lançamentos constantes do levantamento deveriam ser excluídos, uma vez que, conforme vimos na transcrição da informação fiscal assim, os documentos apresentados pelo impugnante não preencheram todos os requisitos. No levantamento RPG foi retificada a competência, ele fala tudo foi feito, né, como foi retificado. Quanto ao pedido de apresentação posterior de provas, salientamos que a entidade notificada teve tempo suficiente desde a ciência da NFLD, em 6 de 12 de 2006 até a presente data. O sindicato teve, inclusive, uma oportunidade para a apresentação de documentos capazes de fazer prova a seu favor. Então, a conclusão que eu tenho aqui, né, é que ele apresentou, alegando que não foram considerados salário de maternidade e salário de família, não foram abatidos, né, mas na autuação o fiscal não considerou. Depois ele apresentou novos documentos que o fiscal fez a retificação, e depois na impugnação a DRJ também fez mais alguma coisa, né, e ele traz agora as mesmas alegações, e eu adoto o voto aqui da DRJ e nego o provimento ao recurso. Ok, Dudu. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 87, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de recurso. E 88, Varginha Kennel Club. Olha, de cachorro, né? É de cachorro esse negócio de... Varginha é a cidade de dinossauro, não, é de outra coisa, não estou lembrado o que é. Trata-se de... É um de ET, vixe. ET de Varginha. Trata-se de auto-infração lavada contra a empresa por a mesma ter deixado de apresentar documentos ou livros relacionados com contribuições destinadas à Seguridade Social em desconformidade, como ele foi autuado, porque não apresentou documentos, né? Então, esse Kennel Club estava informando na GFIPS que era uma entidade imune, né, isenta, que chamam isenta, mas é imune, estava como... E o fiscal chegou e pediu que ela apresentasse aqueles documentos da imunidade, né, ou seja, o certificado o SEBAS, né, pediu o reconhecimento de isenção de utilidade pública estadual, municipal, todos aqueles documentos, dentre outros, né. Então, na impugnação, ela alegou, primeiramente, que não era obrigada a apresentar os documentos e tal, e a DRJ considerou improcedente. Já no recurso aqui, ela alega que não era obrigada a apresentar esses documentos porque ela não era uma entidade imune, porque ela diz que sofreu uma fiscalização do Ministério do Trabalho, não sei porque falou do Ministério do Trabalho,
e ela corrigiu a IGFIPS, né, daquele código de... A IGFIPS feita no código 699, parece que era de entidade isenta, e botou empresas em geral, né, e botou o código correto. Ou seja, como a alegação dela, como não era imune, na época como ela corrigiu a IGFIPS, então ela não era obrigada a apresentar documentos de empresa típica de imunidade, né, de empresa beneficente de assistência social. Então ela alega que não era obrigada. Mas eu fui no relatório de fiscalização, os livros solicitados, a própria auditora, quando analisando o pedido de relevação da multa, rejeitou, anotando o seguinte: observando os dados cadastrais em virtude de não apresentação do estatuto social e da ata de eleição e nomeação da diretoria em exercício. Então, entre os documentos, mesmo não analisando o mérito, se ela era obrigada ou não a apresentar os livros, que ela se dizia imune e não era, ela deixou de apresentar outros livros de obrigatoriedade de qualquer empresa, né? Então, ela não tem direito à relevação. Eu mantenho a decisão tanto da auditora, da DRJ, né? A empresa deixou de apresentar os documentos e de prestar esclarecimento quando solicitado pela fiscalização, e o auto de infração deve ser mantido do exposto voto por negar provimento ao recurso. Algum questionamento? Doutor João, como vai? Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Item 88. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 89. Doutora Fernanda. Wilson Baza. Bom, esse foi deixado o contribuinte de exibir documento ou livro relacionado com a contribuição prevista no 8212. Os contribuintes solidários foram cientificados. Em 17 de maio de 2007, ingressaram com defesa única, alegando em síntese que houve decadência em face da preclusão de 5 anos. Fazem comentário a respeito e dizem que tendo sido constituído em 20 de 3 de 2007, estaria atingido pela decadência, já que os fatos geradores ocorreram em 98. Falam do princípio da legalidade, contencioso administrativo, fazem um pequeno histórico dos fatos, dizem que os novos proprietários da obra tinham mostrado que estava isento de CND, do INSS, e que somente em 27 de março de 2007 vieram a ter conhecimento da auditoria previdenciária movida contra eles, que o aviso era para a regularização da obra. Cita a Constituição Federal. Assim, os atos formalizados em 4 de 2007 teriam sido nulos e a administração estaria impedida de executar qualquer crédito fiscal. E aí pedem que acate a preliminar de decadência, da preliminar no que diz respeito ao preceito da legalidade e validade dos atos, nulidade, extinção do lançamento, preclusão da obrigatoriedade de apresentação dos documentos. A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento que, apesar da alegação de que houve decadência, pois os fatos geradores ocorreram em setembro de 98, não há nos autos nenhuma prova contundente nesse sentido. O que consta nos autos é a cópia de um recolhimento, uma taxa de licença para aprovação de um projeto, de uma construção que seria executada. Esse documento data de novembro de 98. A DRJ entende que esse documento por si só não provaria nada. Também uma cópia de registro geral do imóvel, com transmissão do mesmo datada de 11 de 98. E tem uma outra também, que é uma cópia de averbação da ação anulatória de ato jurídico com perdas e danos de 99. E aí a DRJ fala que esses documentos não dizem nada e que são datados de diferentes, que têm diferentes datas e, portanto, estava claro que o argumento do contribuinte seria infundado porque mostra documentos com datas distintas. E aí,
Enfim, em sede de recurso voluntário, o contribuinte segue sustentando as alegações. Bom, eu entendo que teve sim, foi operada sim a decadência, porque eu entendo que em março de 2007, quando foi constituído o crédito tributário contra os requerentes, eu entendo que o documento apresentado, tá, eu entendo que ele tem sim força para comprovar esse documento de 1998, que está na folha 52, se não me engano. Não, esse está folha 48. Então, a grande questão, primeira, é da cadência, porque ele junta... aqui tem mais, tá? O item 5 do relatório fiscal, que eu ponho aqui no meu voto, o item 5 do relatório fiscal da notificação, não deixa dúvidas no que tange a data que o TIAD foi elaborado, ou seja, março de 2007. E aí, eu concordo com o recorrente, eu ponho aqui, concordo com o recorrente que não há que se falar em imprestabilidade dos documentos acostados, eis que perfeitamente válidos e retratam fatos irrefutáveis por sua natureza publicista. Tanto o documento que comprova o recolhimento da taxa de licença, como o que comprova a verbação da ação anulatória de atos jurídicos, eu entendo que tem caráter público, cuja ignorância não pode ser alegada, e sua importância não pode ser desconsiderada. Ademais, os documentos descritos na Instrução Normativa número 3, de 2005, da MPS-SRP, artigo 482, destaca-se. Então, assim, todos os documentos que mencionados até pela DRJ, de que seriam documentos válidos, digamos assim, né, para fins de comprovação da ocorrência, que é quando a DRJ fala aqui, né. Os documentos a respeito da decadência em construção civil, a IN, que é justamente essa, de 14 de julho de 2005, estabelece os documentos que devem ser apresentados para que sejam consideradas datas para contabilização da decadência. E aí aduz a DRJ que não haveria nos autos nenhum documento mencionado, nenhum desses documentos que teriam sido mencionados na IN. E aí, novamente, em sede de recurso voluntário, ele coloca um a um, né? Cópias de notas fiscais de compra de material com endereço da obra, ele junta cópia do comprovante de ligação de luz, conta de luz, cópia de ofício da Receita Federal de Londrina, o juízo tal, documento 4, enfim, ele arrola todos os documentos que estão descritos na instrução normativa, ele junta esses documentos, né, e aí, quando dá juntada desses documentos, para mim, só faz ratificar que, de fato, havia se operado a decadência. A questão principal, entendo, que é justamente verificar se vocês entendem que esses documentos juntados são válidos para fins de comprovação da decadência ou não. Eu entendo que, até pela própria instrução normativa mencionada pela DRJ, eu entendo que esses documentos são válidos. E todos são datados, 8 no máximo 99. Mas, doutora Fernanda, esses documentos são válidos para justificar a decadência da obrigação principal, certo? Para dizer que a obra foi concluída até essa devida data, tá? Mas o termo de intimação fiscal, que foi lavrado e que foi descumprido, ele solicita documentos de 1 de 97 a 1 de 2007. Ele foi lavrado em 22 de 3 de 2007. Então, ele está pedindo documentos que não estão decaídos, de 1 de 97 a 1 de 2007. Eu não entendi essa decadência, porque é uma obrigação acessória, auto de infração por deixar de apresentar documentos, o CFL 38, em que o fiscal, ele fala, deixou de ser apresentado o DISO da obra, o ARO, vários documentos que ele pede referentes à obra da pessoa física, e esses documentos são de 1 de 97 a 1 de 2007, eu não entendi aonde que estaria a decadência.
Porque aqui seria a regra do 173, súmula CAF número 148. Bom, eu entendi aqui que o crédito lançado, né, constituído, foi em 20 de março de 2007, certo? Essa foi a data. O crédito foi constituído em 2007. 20 de 3 de 2007. Tem um período decaído, mas tem uma parte que não está. Tem Isso aí documentos de mantém 2007 que ele está... exatamente. O fato de, como é uma multa que tem um valor mínimo, que nesse caso é esse valor aí de 11 mil, é o valor mínimo dela, embora existam documentos de 97, 98, ele pediu documentos até 2007. Então, até do ano da autuação. Então, o fato dele exigir um documento do ano da autuação já mantém a multa mínima. É a multa fixa, né? E é uma multa fixa. Normalmente esse valor aí de 11 mil só é modificado quando tem uma circunstância agravante ou atenuante, né? Para quem quiser olhar, o chat está na folha 7. Eu já olhei e concordo integralmente com as suas ponderações, viu? Inclusive foi solicitado documento de identidade, mas coisas pessoais dos sócios e sei lá mais o que, né? Que ele teria que ter, no mínimo, apresentado isso, entendeu? Essas alegações dele pode ser que tenham sido para a NFLD, porque a gente vê que teve um NFLD aqui que deve ter sido o valor da obra, né, que foi levantado, os 120 mil. Mas para a obrigação acessória eu não entendo que decaiu, porque os documentos que ele está pedindo se referem a competências que não estão decaídas, né, então assim, pela tese de vocês que levem em consideração o fato de que tem que olhar se o documento era exigível naquela época ou não, né? Para mim, o fato gerador é o descumprimento da intimação, que no caso, para mim não decaiu, né? O fato gerador aqui, a data da intimação não cumprida, né? Mas para a tese que vocês vinham seguindo, que era dos documentos, a data dos documentos lá, aqui tem documento que ele está pedindo de 2007, né, então... Aonde é que está esse documento de 2007, né, que ele está pedindo? É o termo de intimação. Na folha 7 tem outra intimação. 7? Termo de intimação para apresentação de documentos. Isso. Ele não atendeu absolutamente nada disso, nem o pedido de apresentação de cópia de identidade. Ele simplesmente deu o de ombro para fiscalização, totalmente. Não apresentou nada. Devido ao fato de terem documentos que poderiam ter sido apresentados como, né, um RG, uma coisa dessa assim, porque com relação, o ponto principal, para mim, foi porque até no voto da DRJ, ela argumenta, né, que o documento por si só não prova nada, ela simplesmente fica... O principal foco dela, se você olhar aí na página 62, 120 e também 62 do processo. A DRJ, ela coloca, apesar da alegação de que houve decadência, pois os fatos geradores ocorreram em setembro de 98, não há nos autos nenhuma prova nesse sentido.
O que consta é a cópia do recolhimento para a aprovação de um projeto de construção, que esse documento não serviria de nada, cópia do registro geral com outra data. Então, essa decadência que ele estava alegando é muito em relação ao principal, a questão da obra. Ele quer dizer que ele terminou de construir a obra em 98, vamos supor. Então eu construí a minha obra em 98, então vocês não podem estar me cobrando nem os documentos e nem o principal. Mas aqui, por exemplo, uma licença de obra, uma taxa de licença de obra não me prova que a obra foi concluída naquele ano. A licença de obra é uma autorização para você construir. Você obtém essa licença de obra, mas nada me garante que você executou essa obra naquele ano. Você pode executar daqui a 10 anos, né? Então, é isso que a DRJ fala, que uma licença de obra não prova que houve a decadência, porque não prova que a obra foi concluída. Mas a IN não é justamente a IN justamente mencionada pela DRJ, que é essa instrução normativa, né? Mencionada pela própria DRJ aqui. E ainda estabelece a decadência. E ainda tem um registro geral do imóvel, da mesma data de 98, que consta que não há benfeitorias naquele lote, ou seja, não houve construção naquele ano. Mais um motivo para você dizer que não foi construído no ano que ele alega, né? Tá, aí vamos lá. Mas eu acho que, quanto a essa questão exatamente da construção, aí a própria DRJ fala a respeito da decadência na construção civil, a IN e tal, certo? Então, eu estou entendendo que essa instrução normativa é que vai regulamentar como devemos... É isso? Que vai direcionar os documentos que devem ser utilizados para fins de determinação da contagem de decadência, certo? Certo, mas essa decadência não tem nada a ver com auto de infração de obrigação acessória. E por que a DRJ colocou isso? Por que a DRJ colocou? Então, a fundamentação dela está errada. Então, se não for isso, por que essa fundamentação? Por que ela utilizou essa fundamentação para justificar a negativa de conceder o auto de infração? Conceder o provimento, a impugnação? Porque quando eu leio o acórdão da DRJ, em momento algum ela fala que você está defendendo o provimento. Ela está argumentando que não há decadência em relação à obra, tá aqui, ó, não há nos autos nenhum desses documentos, portanto, ela diz que não tem nenhum desses documentos aqui em relação a isso. Até aqui não foi comprovada nenhuma decadência. Além disso, aí é o que ela fala, a infração foi cometida agora, ou seja, na data fixada pelo TIAD, consumando-se no momento do descumprimento da obrigação acessória, que é o que eu e o doutor João vimos falando. Que página é? Isso está na folha 64. Fixado. Isso. A minha data do fato gerador é a data em que ele deixou de cumprir a intimação. E aqui ele fala, efetivamente, trata-se de preceito constitucional. Pois foi exatamente o cumprimento da lei que a fiscalização lavrou o presente auto de infração. Eis que o contribuinte deixou de cumprir uma obrigação acessória, ou seja, o de exibir os documentos solicitados pelo fisco. Eu na verdade, assim, se fosse você, sendo muito sincera, se fosse aqui, para mim, se tivesse disposto nesse acórdão que você agora está aqui levantando para mim de forma clara, eu concordo que eu poderia até decidir de forma diferente, mas quando eu leio aqui esse acórdão, para mim, fala isso, né, da fixação que está descumprindo agora, mas eu entendo, por exemplo, que se agora eu for intimada a mostrar um documento de uma coisa que eu fiz em 98, eu não vou estar guardada, então realmente eu entendo que eu não tenho como, anos depois, um negócio de 98, em 2007, eu ser obrigada a apresentar documentos de uma coisa que aconteceu há quase 10 anos atrás. Então, isso aí, para mim, realmente eu discordo. Apesar de ser descumprimento de uma intimação agora, está me pedindo uma coisa de 10 anos atrás. Concordo com você que, por exemplo, o RG, né? Mas tudo isso que você está me sustentando agora. Não, quando eu leio o acórdão, porque assim, sendo pragmática, né? Quando eu tenho dúvidas, eu volto. Mas pelas horas que eu tenho, realmente eu não vejo o processo folha a folha.
eu vejo o acórdão da DRJ, recurso voluntário, e quando eu tenho dúvida, eu volto. Quando eu leio o acórdão da DRJ, para mim, o que ela me diz aqui é o seguinte, olha, o documento que apresentou não me diz nada, tá? Quando eu leio aqui o que a DRJ está me falando, a decisão de piso. Ela está me falando, voto sobre o auto. A conduta do contribuinte caracterizou a infração artigo tal, combinado com tal. Deixou de exibir durante a ação fiscal os documentos. Por esse motivo, foi imputado a multa tal. Aí os fatos. Aí ele fala que o documento, ele juntou um documento, taxa de licença, que não prova nada. Também juntou um registro geral, tal, onde consta a forma bem clara. Benfeitorias não há. Junta a cópia de averbação. Isso está com datas diferentes. Então, está com data diferente. Óbvio que está com data diferente. Não seria tudo na mesma data. Aí depois ele fala, a respeito da decadência em construção civil, a IN tal nos direciona. Aí vem, não há nos autos, diz a DRJ, não há nos autos nenhum desses documentos. Portanto, até aqui não foi comprovada nenhuma decadência. Então, quando eu leio isso, o que eu penso? Se for juntado esses documentos que direcionam a decadência, e como a decadência tem que se reconhecer, principalmente se for levantado pelo contribuinte. Então, quando eu leio isso aqui, não há nos autos nenhum desses documentos. Portanto, até aqui, não foi comprovada nenhuma decadência. Além disso, a infração foi cometida agora, ou seja, fixada pelo TIAD. Então, depois ele traz aqui mais umas fundamentações, então ele fala, não dá para acatar as preliminares formuladas. Aí, quando eu chego lá no recurso voluntário, o que eu vejo do contribuinte? Ele juntou todo o documento que está na instrução normativa, todos os documentos. E todos os documentos são datados de 98, 97. Então, eu entendo o que você está falando, e PC também, ele não juntou nem... Ele não teria apresentado isso na fiscalização? Né? A identidade... Se ele tinha, não, a identidade, não, mas esses documentos aí, se ele disse que ele terminou a obra em 98, ele já tinha, então, o habite, ele tinha uma série de documentos para provar naquele momento que a casa estava construída. Mas não é esse o caso desse processo, né? Esse processo é porque ele desatendeu a intimação, né? Mas eu entendo que ele não estava obrigado a atender a intimação que estava pedindo um documento de 97. Mas ele não estava pedindo só 97, estava pedindo de 97 a 2007. O que estava pedindo a 2007 foi principalmente RG, essas coisas, né? Porque tudo o resto, o objetivo era fazer o lançamento da ocorrência das contribuições previdenciárias na obra. Não foi? Uhum. Ele pediu uma série de documentos, né? O lançamento era para contribuição previdenciária. Tanto que o período de apuração, qual é o período de apuração que eu estou analisando? Aqui é um auto de ação de obrigação acessória, então ele vai labrar na competência do lançamento, que no caso aqui é a competência... É de 97 até 2007, assim, ele 2007, Vem desde 97, então quando ele pediu o documento lá, 10 anos depois... Bom, eu não vou mudar meu entendimento, eu continuo pensando da mesma forma. Eu e o doutor João, a gente já tem esse entendimento já de lá de trás em relação ao... Doutor João, pode falar, em relação ao descumprimento dessa obrigação. Para mim, o fato gerador é a data do descumprimento do termo. Se ele não apresentou o documento... Doutora Sheila, nesse caso aqui não é o caso que a gente votou, a situação é diferente. Não é. A situação, a gente votou divergente do restante da turma quando a exigência descumprida era, na opinião dos conselheiros vencedores, era uma exigência descabida. A situação aqui é diferente. A exigência não é descabida, porque havia na intimação exigências cabíveis. Isso adotando a tese vencedora que nós dois somos vencidos. A situação aqui não é a mesma. Eu não estaria a divergir da relatora pela mesma razão. Aqui é muito simples. Ele intimou o contribuinte a apresentar documentos contemporâneos. E ele não atendeu. E ele lavrou a multa porque ele não atendeu. Não tem... eu acho que não precisa tergiversar. Se a relatora mantiver o voto dela entendendo que houve decadência, ela pode fazer isso, a gente vai ter que partir para o voto. Porque eu entendo o seguinte, ainda que adotasse
ainda que adotasse o posicionamento da maioria do colegiado, já votado aqui nessa sessão, nessa reunião, esse entendimento não caberia para esse caso, porque nesse caso tem exigências que eram cabíveis, que não haviam, cujo prazo não havia expirado. Não havia expirado, né? É verdade. Mas tem que discutir o seguinte: houve um fatirador, ou seja, houve um descumprimento de alguma intimação válida. Se entender que a intimação não era válida e que, portanto, não teria havido descumprimento de intimação válida, acompanha a relatora. Se não, acompanha a divergência. De acordo com o doutor João. Concordo. Doutora Fernanda, como é que você vai votar? Eu vou manter meu voto. Para reconhecer a decadência. Ok. Como vota, doutor João? Eu abro divergência porque não há decadência alguma dos documentos solicitados. Já defendo que mesmo Decaíse teria que se manifestar, ele não se manifestou quanto à intimação. Além do mais, na intimação tinha exigências que não estariam decaídas. Então, ele teria que cumprir pelo menos essas. Ok, doutor Wesley. Vou acompanhar a relatora, presidente. Doutor Kleber. Põe divergência. Doutor Paulo. Acompanha a divergência. Doutora Letícia. A divergência. Doutor Tiago. Com a relatora. Eu vou com a divergência. Então, ficou você, a relatora e o Wesley, né? Então, acordo aos membros do colegiado, maioria de votos, em afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Vencidos a relatora, vencidos os conselheiros Wesley, Tiago e a relatora, que reconheceram a decadência do crédito lançado. Certo? O acordo dos membros do colegiado, com maioria de votos em afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley, Tiago e a relatora que reconheceram a decadência do crédito lançado. Designado... Pode falar, doutor João. Com relação ao voto vencedor, aí a gente tem que ter uma ponderação aqui, doutora Sheila. Uhum. Pelo que a gente percebeu no julgamento dessa reunião, dessa matéria, eu e a senhora, a gente tem de mim uma tese diferente do restante dos outros 3 conselheiros vencedores, que são Paulo, Kleber e Letícia. Então, eu entendo que, nesse caso, nós 2 teremos votado pela tese vencedora, pelas suas conclusões. Uhum. Mas o mais adequado, ao meu ver, seria que o voto vencedor fosse da tese majoritária bem entre os vencedores. Porque há uma divergência, mesmo entre os vencedores, há uma divergência. Sim. Todos entendemos que não há decadência. Sim. Mas uns, me parece, entenderiam que não há decadência de forma alguma, que é o meu caso e seu. Sim. Outros, que em relação a documentos muito antigos, estaria decaído, mas os novos não. Sim, verdade, doutor João. Então, É uma tese vencedora, João. Oi? Doutor Paulo. É uma tese vencedora. Doutor Paulo, peraí. Sim, essa me parece que é a tese majoritária de quem venceu. Eu não vejo relevância alguma nessa questão, entendeu? Porque existe um documento que legitima, está legitimado, entendeu? Aí não... E pelas conclusões, eu teria que abrir votações sucessivas. Para isso, eu não acho necessário. Não, isso é só porque a gente tem que estabelecer quem fará o voto vencedor. Então, por exemplo, eu vou fazer... Se fosse para eu fazer o voto vencedor,
Eu teria que escrever no Colocar. voto o seguinte: não há decadência em casos assim. Se fosse para o senhor fazer isso, eu diria: há decadência sim, mas não há decadência de tudo. Vamos Então, fazer eu o fico- Vai ter que seguinte, escrever o voto doutor. vencedor. A gente Eu fico. designa o doutor Kleber e aí um de nós faz uma declaração de voto. Entendeu? Bom, eu dei minha sugestão. Então, aí o doutor Kleber não é da tese vencedora? Então, ficaria o doutor Kleber fazer, e aí, no caso, acho importante fazer uma declaração de voto para a gente manifestar o nosso entendimento em relação a isso, não? Se quiser fazer, pode fazer, mas é muito mais simples fazer o seguinte: ó, coloca lá o voto do Dr. Kleber, que a gente já sabe qual é, e eu e você aderimos ao voto pelas conclusões. Qual é o problema? Tá, então a gente coloca votou pelas conclusões aqui? Sim, votou pelas conclusões, Sim. nós dois, isso. Tá, não, tranquilo. Tô É dizendo só isso. faltou essa expressão, tá bom. Votou pelas conclusões. Pelas conclusões do voto vencedor, óbvio, que é a parte vencedora. E o voto vencedor é o que o redator vai escrever. Tá, então eu vou colocar depois do... Não é necessário, doutor Paulo, fazer votação sucessiva. Tá, não. Vencidos os conselheiros Wesley e Thiago, a relatora que reconhecer a decadência do crédito lançado. Votaram pelas conclusões da tese vencedora, né? Da tese vencedora, ou é do voto vencedor? Da tese vencedora, né? Tirar uma dúvida, quando uma obra goza, baseado num decreto-lei de isenção do INSS, isenção do CND do INSS, ela precisa juntar algum documento, ela é obrigada, já que ela é isenta, ela precisa guardar alguma documentação, ter se um decreto-lei dá essa isenção? Porque é só uma dúvida mesmo, viu? Sim, até mesmo para comprovar a condição dela de isenta. Mas o que ela precisa provar? Que a obra, por exemplo, só custou aquele valor, 70 e tantos módulos. Ela tem que comprovar que ficou naquele valor. É um exemplo. Que o custo total foi dentro daquele valor de isenção, né? Já passou agora a votação, mas é porque aqui uma das coisas também é que ela falou que durante 9 anos não teve nenhuma fiscalização, nada, porque no próprio contrato de compra e venda já tinha uma comprovação de que eles eram isentos de INSS. Então, durante 9 anos ficou super despreocupada, porque no próprio contrato de compra e venda que ele adquiriu do antigo proprietário, constava essa isenção. Então, durante 9 anos ele ficou super despreocupado, não teve fiscalização, não teve nada, e 9 anos depois veio e aconteceu, mas beleza. Dormiu. Dormiu. Se ferrou. Ok. Então ficou acordo elogiado por maioria de votos em afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley, Thiago e a relatora que reconheceram a decadência do crédito lançado. Votaram pelas conclusões da tese vencedora, é isso, doutor João? Os conselheiros João Maurício Vital e Sheila Cartacho Gomes. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Kleber Ferreira Nunes Deide. O cachorro aí, Letícia. Atrás de ti tem um cachorro. É um gato. Então esse foi o item 89. Fernanda, tá difícil hoje, muito polêmica. Ou você vai ficar com raiva de mim depois, você não vai nem querer gravar. Esse negócio de que ela fazia os processos em 1 minuto. Passou. Agora você não vai querer nem gravar para mim. O 90. Agora é o 90 ZM da Silva. Vou tomar porrada novamente nesse aqui, porque é de licença maternidade. E aí o cara compensou o valor lá, a licença maternidade, a fiscalização diz que ele não comprovou. Quer ver? Deixa eu abrir aqui.
Pronto. Apareceu requerimento de restituição de contribuições. Ele pediu restituição, tá? De contribuição previdenciária por gestantes, empregadas gestantes. A DRJ Campo Grande manifestou entendimento no sentido que, apesar da alegação do impugnante de que quitou os pagamentos dos salários maternidades e das verbas trabalhistas da empregada gestante, cuja estabilidade de 5 meses após o parto, existiam dúvidas razoáveis apontadas quanto à possibilidade de pagamento de salário maternidade e das verbas trabalhistas, visto que o impugnante não comprovou idoneamente, por meios documentáveis, o efetivo pagamento. Aí, o que eu vi aqui? Peraí que eu vou dizer o documento aqui que eu vi do recorrente. O processo está lá na página, não tá? Vou mostrar para vocês a página. Eu colei lá o processo. Então, a DRJ falou que havia dúvidas razoáveis, constantes da página 55 e 56, quanto à possibilidade de pagamento do salário maternidade, né? Então, não haveria como acolher a alegação do manifestante para restituição dessas verbas. Indo lá na página 55, esse eu vi mesmo, voltei para ver a página 55 e 56, tem lá falando o seguinte: a gestante Natália Trajano teve admissão em janeiro de 2006 e demissão em dezembro. Podemos ver que foi admitida quando já estava grávida, pois saiu em licença maternidade em 25/7 e volta tanto de 2006 e logo depois foi demitida. A gestante Maria Eliette foi admitida em 12 de 2005, demitida em 2006 e foi admitida quando estava grávida. A empresa não tem faturamento no período de 7 de 2006 a 12 de 2006 e tem média de 5 funcionários. No RPF do titular tem retirada de 12.600 por mês, estão declarados na AGFI. Enfim, por esses motivos, né, a fiscalização entendeu, essa empregada foi contratada tanto de 2005, ela saiu de licença tanto de 2006 e voltou, e logo depois ela foi desligada. Tá? Acho que foram 2 ou 3. Tá? Só que assim, o contribuinte, ele apresentou a ficha de inscrição do empresário, documento pessoal, atestado médico, a certidão de nascimento dos filhos das empregadas beneficiárias, a folha de pagamento compreendida no período, a cópia da GFIP, onde consta o pagamento do benefício, e aí, quando ele pediu a restituição, ele foi intimado, né, dizendo que, justamente, os fundamentos era insuficiente para o pagamento das funcionárias, dizendo, você não tinha direito para pagar, você não tinha dinheiro para pagar as funcionárias, e que o vínculo empregatício não estaria comprovado, não havendo, portanto, saldo a favor do contribuinte. Então, assim, eu não consegui visualizar motivo para indeferir a restituição, porque, tudo bem, fala assim, você contratou quando ela estava grávida, mas eu não posso contratar quando está grávida? Claro que ninguém, eu não quero, mas eu não entendi que isso seria motivo para você não restituir o salário maternidade que está comprovadamente pago. E aí, às vezes, tem algum benefício por trás disso, e eu gosto até de questionar vocês para até entender. Doutor João, que tem bastante experiência também nesses planejamentos aí, pode até me ajudar. Se ele pagar um salário maternidade e pedir restituição, qual é o benefício dele? O que ele ganha com isso? Bom, na verdade não é bem assim uma restituição propriamente. Os 3 primeiros meses que a mulher está gestante, o salário de maternidade é pago
pelo empregador, mas ele desconta isso da GPS quando ele recolhe. É disso que a gente está falando. O que ocorre aqui é o seguinte, não há prova de que ele pagou isso para a empregada para então poder descontar. E quais são as provas que o fiscal traz? Primeiro, ele não tem faturamento para ter feito esse pagamento. Segundo, ele não comprova que foi feito pagamento algum para a empregada do salário maternidade. Ele tá reduzindo o valor a pagar de previdência, porque quando ele compensa lá o salário maternidade, que em tese ele teria pago para as gestantes, ele reduz o valor a recolher dele, não é? Ele tinha, por exemplo, que recolher 5 mil de previdência, mas pagou 1.000 de salário maternidade para suas empregadas, então ele só vai pagar 4 mil. É esse 1.000 que a gente está discutindo. Aí o fiscal chega e fala assim, peraí, mas ele não tinha faturamento para fazer esse pagamento para a empregada. Não comprovou sequer se havia vínculo de emprego, que é a alegação aqui. E não comprovou que efetivamente desembolsou esse dinheiro. Então, todos os indícios apontam para ele não ter feito pagamento nenhum para a empregada, para a gestante. Por isso ele disse, não tem como aproveitar esses R$1.000, por exemplo, que você estaria deduzindo da sua previdência a pagar. Essa que é a matéria. Bom, se tinha vínculo empregatício, tinha, né? Tem até na GFIP. Tem GFIP dessas pessoas. Então, eu entendo que se tem GFIP lá... Sim, tem a GFIP, porque foi justamente a GFIP, na GFIP que ele disse que teria pago isso. Aí a fiscalização disse, mas você não pagou isso para ninguém. Você não pode descontar o que você não pagou. Mas e por que você não pagou? Oi? Que a empresa demonstrou a intenção clara de somente reduzir o salário maternidade. Como se estivesse querendo fraudar, né? Querendo receber um dinheiro de uma coisa que não existiu. É isso que ele fala, o fiscal aqui. É como se elas não fossem faturamento. A empresa não tem faturamento no período de 7 de 2006 a 12 de 2006 e tem, em média, na filial de 5 funcionários, na matriz 2 funcionários. Podemos notar que não tem faturamento suficiente nem mesmo para arcar com pelo menos essa despesa, pagamento da folha de pagamento. Ou seja, ele não tem faturamento nem para pagar os funcionários que ele diz que ele tem. Juntamos o imposto de renda da pessoa jurídica no ano calendário 2006, frente e verso. No IRPF, o titular tem retirada de 12.600 no ano, ou seja, 1.050 por mês de prolabore. É por isso que eu estou pedindo ajuda aos universitários, porque... Pelo escopo, a empresa demonstrou intenção clara de somente deduzir o salário maternidade dessa funcionária. Então, o que, na verdade, o que aconteceria, só para entender, porque, na verdade, eu tinha dado provimento porque eu não estava entendendo, assim, eu falei, se ele não pagou, mas se você está me dizendo é o seguinte, só para ver se eu entendi. Ele, por exemplo, essas pessoas, essas mulheres, que ele diz serem empregadas, elas não seriam. Ele não provou que eram. Uhum. Eu tô falando assim, em tese, né? Porque se não fosse, elas não seriam empregadas, aí ele faria uma GFIP, sei lá, minha prima. Aí eu coloco na GFIP, como minha prima teve filho agora, eu falei, você tá grávida aqui, eu vou botar seu custo aqui de salário maternidade aqui pra... É isso, né? Isso, aí eu pego minha prima, minha cunhada, minha tia, que estão grávidas, aí... mas aí eu vou pedir... Fingir que paguei para ela durante 3 meses. Isso. Pagar menos Entendi, pessoal. Então, não é que eu tenho escapado. Por que o fiscal entendeu que isso era, entre aspas, um fingimento? Mas a empresa não faturou nem para pagar salário, quanto mais para pagar salário maternidade. Estou entendendo. Então... Esse é um dos argumentos. É o principal argumento. Se ela não tem faturamento, como é que ela vai pagar? Mas é porque na minha cabeça, como era restituição... Eu estava entendendo que ele tinha pago e ele estava pedindo a restituição do que ele pagou. Aí o que o fiscal fez? Espera aí, você pagou o salário maternidade? Comprova o pagamento. Que a gente vê muito isso em ensino médico, né?
Então, peraí, então comprova que você pagou, porque faturamento você não tem. Comprova que realmente houve a transação e você pagou para ela o salário maternidade. E isso ele não comprovou, que é o que ele diz aqui. Não tem faturamento, não tem prova de que fez pagamento algum para essas gestantes, se é que existiam essas gestantes, e não provou que essas pessoas eram empregadas. E eu adiciono aqui mais uma grande suspeita. Uma empresa com 5 funcionários ter 3 mulheres grávidas no mesmo período é uma coincidência incomum, convenhamos. Pronto, já estou convencida, porque realmente eu não estava alcançando qual era o benefício, entendeu? Porque eu achava que era claro que ele tinha recolhido, era como se como se o fisco tivesse me dizendo assim, que quando eu mostrasse a GFIP e tal, não tivesse dúvida de que eu tinha recolhido, mas agora ele está falando assim, não, porque você ia contratar uma pessoa que já estava grávida? Eu não vou te restituir porque você não tinha dinheiro, mas na minha cabeça era incontestável que ele tinha pago, que ele estava só pedindo a restituição do que ele tinha pago, mas agora que eu alcancei, foi limitação mesmo, então eu mudo meu voto. A GFIP forma um crédito, mas se ele pagou e efetivamente tem direito a esse crédito, né? Não, tudo bem, então eu sou Ainda mais para a sonegação previdenciária também. Exatamente, para a sonegação. É um ilícito penal. Eu entendi toda a lógica, mas se ele fala que tem 5, ele pagava a contribuição dos outros funcionários, qual que é a situação dele? Né? Em relação aos outros, não tem nada falando, não. Ele mostrou nada, ele só pede a restituição mesmo. Ele, tipo assim, se ele ampara, se ele fala, não, eu tenho X funcionários, porque se ele não tem faturamento para pagar, problema. Muita gente vive assim, né? Embora nem ter para funcionário, é complicado. Mas, se ele fala que tinha um negócio com 5 funcionários, 6, sei lá, então ele pagava efetivamente contribuição. O que aconteceu aqui é porque, como ele pagou, ele colocou na GFIP, porque pagou o salário de maternidade, ficou negativo lá, o valor a pagar a previdência ficou negativo, aí ele pede reembolso, o nome é reembolso, né? Aí ele está pedindo reembolso do valor que ficou negativo, é igual o saldo negativo da Receita, né? Sim, não é nenhuma restituição, não é nem compensação, nem é para decotar. É porque é muita necessidade, né? Não, ele pede o saldo negativo e deixou de pagar um monte de imposto, porque se deu esse saldo negativo, ele deduziu e ele deixou de pagar alguma coisa ainda por cima, não é só isso, né? Vai, João. Na minha cabeça nunca passou que nego poderia fazer isso, entendeu? Então, Letícia, respondendo a sua pergunta, não sei se ele pagou os funcionários, não, mas se pagou, não pode ter sido por caixa 1, porque ele não tinha faturamento. O fato é que ele apurou contribuição previdenciária a pagar, mas ele não queria pagar. O que ele fez? Colocou um crédito na GFIP, de forma que desse saldo negativo para ele nada desembolsar. Que crédito é esse? Salário de maternidade. Beleza, né? Aí o fiscal, diante disso, peraí, comprova exatamente essa operação. Tinha alguém grávida, era empregada, você de fato pagou salário para ela? Aí ele vem e não comprova. A questão do valor negativo ali, do faturamento, não sei se a gente pode também pensar que ela pode não ter faturado e ter pedido empréstimo, enfim, possibilidade também. Não, isso não entra nem na discussão. A questão são todos esses indícios que o João falou. Não tem comprovação de pagamento, não tem nenhum recolhimento, não tem nada. Então, se ela faturou ou não, isso independe. Ainda mais conveniência, gente. Conveniência, né? Quando eu vi conveniência assim, eu achei meio estranho, porque aí pra lá deve ser R$15. Então, beleza. Vamos colocar a doutora Fernanda, como é que ficou o voto? Provimento a recurso voluntário. Rejeita para eliminar suscitada de nulidade. Rejeita a preliminar de nulidade suscitada e nega provimento a recurso voluntário. Ok, doutor João, como voto? Eu acompanho esse voto da relatora. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho.
Eu acompanho também. Então, aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 90. Voltando para o Dr. Kleber. Item 91, gradual editora gráfica. Isso aqui é bem rápido. Ele foi uma NFLD, né? A obrigação principal. O período é 10 de 96 a 13 de 96. Isso aqui acontecia muito na Previdência. Quando o Vitor estava para completar 10 anos, mandava um fiscal lá para evitar a decadência. Então, em 2006, foi um fiscal lá, e ela alega várias coisas aqui, mas eu vou pela decadência, né? Como as competências 10 de 96, 12 e 13 de 96, é o que está incluído no lançamento. E a ciência foi 5 de 10 de 2006. Eu não vou nem pela súmula 99, aplico só o 173, porque está tão escandalosa aqui a decadência, né? Então, eu dou provimento reconhecendo a decadência do período lançado. Nossa, foi tão rápido, mas nem abri ainda. Não, o período é 10, 12, 13 de 96 e foi fiscalizado em 2006 para evitar a decadência, né? Sim, sim. Então, como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Fernando? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu também acompanho. Esse não tem súmula, não. É só reconhecer a decadência do período lançado. Eu só apliquei um 73 mesmo. Apliquei um 73, regra geral. Então, em 91, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Ele pediu a decadência? Pediu, ele chegou a suscitar. Dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do período lançado. Esse foi o item 91. Item 92, JK Rezende. É o mesmo caso, né? O período de apuração foi fevereiro de 2000 a 5 de 2000, né? Foi o período pedido aqui. Eu estou só analisando só a decadência. É uma NFLD, um período de 2 de 2000 a 5 de 2000. Na época, a DRJ julgou o pedido de decadência feito, né, improcedente. A ciência do lançamento é 3 de 10 de 2007, é só o ano de 2000. Eu aplico a súmula 99, eu acho que até pelo 173 aqui daria, né, 2000 para 2007. Então, de fevereiro a maio de 2000, ciência 3 de 10 de 2007. Então, aplicando aqui, eu encontrei guias de recolhimento do período, né, no relatório de documentos apresentados, aplico a regra dos 150, parágrafo 4, né, a última competência, que é 5 de 2000, estaria declarada em 31 de 5 de 2005. Portanto, todo o lançamento está fulminado pela decadência. Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecer a decadência pelo lançado súmula 99. Ok. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanha? Acompanho. Doutor, acabou. Eu acompanho também. Então, o item 92, JK Rezende, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, reconhecendo no lançamento a decadência do período lançado. Súmula CAF número 99. Com isso, a gente conclui por hoje.
Eu vou interromper a gravação, certo? Porque acho que a gente já fez todos os processos. Nós estamos levando a pauta, né? Correto. Não, a gente vai Pauta interromper a tá toda gravação. defesa. Oi? Sim. Val, eu vou interromper. Gravação interrompida, presidente.